Olá, estamos iniciando mais uma videoaula da disciplina de Ciência, Tecnologia e Sociedade. Nesta videoaula, abordaremos algumas questões referentes ao capítulo 4 do nosso caderno pedagógico, intitulado CTS Educação. Nosso objetivo é contribuir com o entendimento das relações entre cotidiano e ensino CTS e suas relações com o currículo escolar, bem como as condições para a efetivação de um ensino dentro da perspectiva CTS. Você já parou para pensar como seria a atuação docente em um ensino na perspectiva CTS? Quais são as implicações desse ensino e quais condições são necessárias para a efetivação do mesmo? Pois bem, o ensino de ciências, dentro da perspectiva CTS, pressupõe um rompimento com a educação bancária e um avanço não somente para a valorização do cotidiano, mas também para abordagens integradoras, para a reformulação de currículos, para o letramento científico e tecnológico, entre outras medidas práticas, lembrando que a educação bancária, bastante criticada por Paulo Freire, é aquela na qual o aluno é percebido como um sujeito passivo, uma tábula rasa, que absorve passivamente tudo o que é transmitido. Diferente da educação bancária, a educação libertadora percebe o aluno como um sujeito ativo, responsável pela construção do seu conhecimento. Defendemos essa concepção como a mais adequada para a educação na perspectiva CTS. Pois bem, na literatura, encontramos diferentes concepções de alfabetização e letramento científicos e tecnológico, que muitas vezes se confundem. Defendemos a busca de um letramento não apenas científico, mas também tecnológico, no sentido de que são indissociáveis, como também a partir da ideia de que se pode estar alfabetizado cientificamente e não tecnologicamente, e vice-versa. Por exemplo, uma pessoa pode dominar os conhecimentos científicos, alfabetizado cientificamente, e não saber utilizar o computador, analfabeto tecnológico. Assim como pode haver quem saiba manusear computadores e equipamentos eletrônicos, alfabetizados tecnologicamente, mas não compreender as leis da natureza, analfabeto científico. Na perspectiva CTS, o importante é promover uma educação que contemple o tripé: educação científica, educação tecnológica e educação em questões sociais. Como nem todas as concepções de alfabetização científica e tecnológica contemplam as questões sociais, preferimos utilizar nessa disciplina o termo letramento científico e tecnológico. Este vai além da alfabetização científica e tecnológica, pois pressupõe uma prática social consciente quanto à capacidade de ler ciência e utilizar a tecnologia. Sendo assim, o letramento científico e tecnológico se baseia no domínio das relações CTS e não apenas na CIT, Ciência e Tecnologia, uma vez que a compreensão da sociedade é fundamental para que os conhecimentos técnicos científicos sejam aplicados de forma cidadã. Por fim, percebemos a perspectiva CTS como uma possível solução para a crise que vem passando o ensino de ciência como forma de promover o letramento científico e tecnológico. Podemos encontrar na literatura algumas vertentes para abordagem CTS. No caderno pedagógico, apontamos duas: CTS como uma unidade curricular e a CTS de forma transversal. Se a CTS for concebida como uma unidade curricular específica, sobretudo no ensino fundamental e médio, o ideal é que seja trabalhada por professores de diferentes áreas do conhecimento, em conjunto. Isto porque, conforme vimos, a CTS, por definição, é interdisciplinar, assim como deve ser seu ensino. No entanto, se a opção for trabalhar a CTS de forma transversal, é fundamental a criação de condições para que este trabalho se efetive na prática, não ficando apenas no plano discursivo. Para tal, deve haver um planejamento com todos os professores de determinada série que trabalharão os temas. Neste caso, as ações podem ser as mais diversas: trabalhar com projetos, temas geradores, cada professor enfocar as relações CTS pertinentes aos seus conteúdos, as diversas unidades abordarem o mesmo tema com diferentes perspectivas, cuidando para que esse trabalho não seja repetitivo e fragmentado. Conforme vimos, para qualquer uma das propostas de trabalho de ensino CTS se efetive, é necessário que se crie condições para tal. Essas condições passam pela formação do professor para trabalhar com CTS. Não existe uma fórmula pronta, mas alguns pontos fundamentais: ter conhecimento do currículo do curso, ser capaz de dialogar com os conhecimentos de sua formação e com das demais unidades curriculares,
procurar constante atualização sobre temas em CTS, acompanhar as questões atuais através dos meios de comunicação, possuir uma postura crítica e estar aberto para continuar aprendendo, buscando uma formação permanente. Seleção, definição dos conteúdos a serem trabalhados. Então, dentro do currículo, da disciplina, é importante pensar qual conteúdo que será trabalhado. Dentro do rol das possibilidades, é impossível trabalhar todos os conteúdos de ciência, de biologia, de geografia, de português, de matemática, então é preciso selecionar o que é mais importante, com a ciência de que quando escolhemos um conteúdo, outros são automaticamente excluídos. Saber justificar o ensino desse conteúdo, então por que é importante trabalhar o conteúdo, conhecer o público-alvo, conhecer os alunos, para pensar de que forma esse conteúdo pode ser trabalhado da melhor forma possível. E todas essas questões, o que ensinar, por que ensinar, para quem ensinar, em como ensinar, elas são balizadas pelo contexto. Por isso que é importante conhecer o contexto no qual o aluno está inserido para extrair daí questões que possam promover boas reflexões sobre as relações ciências, tecnologia e sociedade. Desenvolvimento de materiais didático-pedagógicos que propiciem o ensino CTS. Necessário a elaboração ou busca de material didático específico para a CTS. Conforme vimos, a CTS não possui conteúdos próprios, mas sim representa uma abordagem mais ampla sobre conteúdos que normalmente já são trabalhados em outras unidades. Neste sentido, o material didático em CTS deve ser construído em conjunto, por professores das demais diversas unidades curriculares. O professor pode aproveitar toda a riqueza de materiais disponíveis na rede. Discussão acerca do perfil de saída do estudante dos cursos. É necessário ter clareza do perfil que a instituição deseja formar e colocá-lo no centro das ações didático-pedagógicas, para alcançar a formação desejada. Nessa videoaula, vimos que há uma diversidade de concepções quanto à alfabetização científica e tecnológica e ao letramento científico e tecnológico. Enquanto a primeira se refere à capacidade de ler a ciência como linguagem, a segunda está ligada à prática social decorrente da condição de estar alfabetizado em ciência e tecnologia. Alguns autores as utilizam como sinônimo, outros apontam divergências, mas ambas são objetivos de educação na perspectiva da ciência, tecnologia e sociedade. O ensino CTS está calcado no tripé: educação científica, educação tecnológica e educação em questões sociais, sendo fundamental a articulação das áreas do conhecimento. O ensino CTS procura romper a educação bancária e valorizar o cotidiano dos alunos. Para o ensino CTS se efetivar, é necessário repensar a formação dos professores, a seleção e redefinição dos conteúdos e buscar selecionar ou desenvolver materiais didático-pedagógicos coerentes com essa perspectiva e uma definição prévia do perfil desejado de saída dos estudantes. Até mais e bons estudos!